Boa noite, pessoal. Nesta videoaula eu estarei mostrando a vocês como instalar e utilizar o LXC. Antes de começar, eu vou definir o que é o LXC. O LXC ele não é nada mais do que um gerenciador de containers. E um container é uma abstração virtual de uma máquina que roda no ambiente Linux. É muito semelhante com uma máquina virtual, porém não é a mesma coisa. Os containers eles têm maiores vantagens em termos de performance. E o LXC é uma das ferramentas que mais representa o grupo de containers, pois ela é uma ferramenta de uso geral. Você pode utilizar para desenvolver, para testar ou para administrar o seu sistema. Se você utiliza uma distribuição baseada em Debian, a instalação é muito fácil, pois ele já vem no repositório de pacotes do próprio Debian. Então, para instalar o pacote, basta que você dê o comando sudo apt-get install lxc. Em minha máquina, como vocês podem ver, a versão que está instalada é a mais nova. Após instalar, temos que fazer uma verificação das features que estão ativas no LXC. Para isso, nós executamos o comando sudo lxc-checkconfig. Perceba-se que é dividido em três campos: o campo namespace, control groups e miscelânea. O que quer dizer? Para a implementação dos containers, eles utilizam features que estão disponíveis no kernel desde a versão 3.8. E essas features são namespaces e cgroups. O namespace ele serve para criar o isolamento que o container necessita para o sistema. E o cgroups, o grupo de controle, ele serve para controlar os recursos que serão utilizados pelos containers. Se essas opções estiverem ativas, quer dizer que seu kernel ele dá suporte a esse tipo de operação. Se eles não estiver ativo, você também pode criar containers, porém eles serão mais limitados. Feito isso, nós iremos criar o nosso primeiro container. Para criá-lo é muito simples. Basta que você rode o comando sudo lxc-create -t, o template que vai ser utilizado, -n, o nome que você dará ao container. O template ele nada mais é do que o modelo que você vai utilizar para criar um novo container. Este modelo ele é a versão do sistema que você vai utilizar. Por exemplo, você pode utilizar o Ubuntu, você pode utilizar um container baseado em Fedora, você pode utilizar um container baseado em Gentoo. Então vamos criar o nosso primeiro container, sudo lxc-create. Vamos criar um baseado no Ubuntu e o nome dele vai ser Ubuntu LXC. Ao executar pela primeira vez esse comando, o LXC ele irá baixar os pacotes na internet necessários para que esse template Ubuntu ele rode perfeitamente. Todos os pacotes necessários para rodar esse template. A primeira vez geralmente demora mais. As outras vezes ele salva esses pacotes que já foram baixados do template, e toda vez que você instanciar um novo container baseado nesse template, ele irá copiar desse diretório e colar um novo template. Você pode verificar no comando que ele checou que existe no cache, e daí ele está copiando os arquivos necessários e criando as chaves, SSH, os usuários, entre outros valores. Se você perceber na saída do comando, nós podemos observar o usuário que foi criado no container e a senha. Por padrão é criado o usuário Ubuntu com a senha Ubuntu, mas isso pode ser modificado depois. Ao criar um container, nós podemos obter informações se ele está iniciado, o status em que ele está, o IP que foi atribuído e outras informações através do comando sudo lxc
-ls-f. Se você observar, sudo xcls-f. O nosso container, o Ubuntu LXC, ele aparece em último nessa lista. Você pode ver que o status dele é parado, ele ainda não tem IP, pois ele não está iniciado, e ele não foi marcado para iniciar automaticamente. Esses outros containers são containers que eu iniciei na minha máquina para fazer testes, entre outras coisas. Após criar um container, nós podemos iniciá-lo para utilizá-lo. Se você quiser iniciar o seu container, basta você colocar o comando sudo lxc-start -n e o nome do container em que você quer inicializar. Lembrando que esse container já deve ser criado, já deve estar criado no seu sistema. Então, sudo lxc start -n ubuntu lxc. Você percebe que ele começa a iniciar vários eventos, enviar sinais, e a gente já pode logar no sistema com nossas credenciais. Lembrando que o usuário é Ubuntu e a senha Ubuntu. Pronto, já estamos dentro do container, do nosso novo container. O usuário Ubuntu, e você já pode utilizá-lo para os fins que você quiser, como instalar pacotes que você não tenha certeza se são confiáveis ou não. Você pode iniciar containers para compilar arquivos, entre outras coisas. Após você utilizar o seu container, igual a uma máquina virtual, você pode pará-lo. Isso garante que o container ele pare de estar consumindo recursos da máquina se você não está utilizando ele. Então, para parar um container, basta rodar o comando sudo lxc stop -n e o nome do container, Ubuntu LXC. Se você listar de novo as informações dos containers, você vai obter que o container Ubuntu LXC está parado. Ele foi parado, enviou sinais de stop no container e desmontou os blocos. Se após você utilizar o container, você não quiser mais utilizá-lo e quiser liberar o espaço dele na sua máquina, você pode destruí-lo. E você pode fazer isso através do comando sudo lxc-destroy -n e o nome do container que você quer destruir. No nosso caso, vamos destruir o container Ubuntu LXC que nós criamos. Se rodarmos novamente as informações dos containers, perceba que ele não aparece mais na lista, que ele foi destruído. Se você tiver um container, fizer várias instalações, criar vários usuários e quiser criar um novo container, um segundo container, mas você gostaria que esse container já tivesse todas as coisas que você fez em um outro container, você pode clonar esse container, ou seja, você vai criar uma nova cópia desse container, uma cópia separada, mas baseada nesse container. Então, para você fazer essa cópia, basta você fazer sudo lxc-clone -o, que vai ser o container de origem, e -n, o nome do novo container que você vai criar. Para nossos testes, eu vou criar novamente o Ubuntu LXC. Assim, estar tentando iniciá-lo. Eu vou criar -t Ubuntu -n Ubuntu LXC. Então ele vai criar o novo container. Perceba que é mais rápido a operação. E agora eu irei cloná-lo. Origem Ubuntu LXC e destino Ubuntu LXC2. Pronto, agora você tem um novo container com o nome Ubuntu LXC2, que é baseado
no container Ubuntu LXC. Se você for observar as informações, você percebe que tem dois containers novos, Ubuntu LXC e Ubuntu LXC 2, e ambos estão parados. Existem casos em que você quer executar um container apenas para rodar uma série de comandos ou um único comando, e após encerrar esse comando, você não tem interesse em manter esse container na sua máquina. Para não ter o trabalho de rodar, criar um container, iniciá-lo, rodar os programas, destruí-lo, você pode criar um container temporário, ou seja, um container que após se executar a série de comandos que tem a executar, ele será destruído. Então, para isso, você pode criar usando o comando sudo lxc-execute -n, o nome do seu container temporário, --, o comando ou a série de comandos que você quer que sejam executados. Para o nosso exemplo, execute -n, vou botar temp de temporário, e o comando ele vai dormir por 10 segundos. Se você observar, ele aparece na lista como rodando, terminou de ser executado. Vamos rodar de novo o comando. Você percebe que ele não aparece mais na lista, ou seja, ele rodou, esperou por 10 segundos e depois foi eliminado. É uma maneira de você criar containers temporários no seu sistema. E algumas informações importantes sobre os containers. Quando você cria um novo container, ele está localizado no seu sistema operacional na pasta /var /lib/lxc. Você precisa ser um superusuário para poder acessar essa pasta, então /lib/lxc. Você percebe que todos os containers que foram criados, o Ubuntu LXC, o Ubuntu LXC 2 e outros que eu já tinha na minha máquina, eles estão dentro dessa pasta. Os arquivos de configuração de um container são as configurações iniciais de um container, ou seja, quando ele iniciar este container, o que é que ele deve configurar antes de nos fornecer um terminal para nós acessá-lo. Então, as configurações eles estão dentro do diretório /var /lib/lxc, o nome do container e o arquivo se chama config. Então vamos no caso entrar no Ubuntu LXC e verificar o arquivo de configuração dele. Você percebe que tem três coisas dentro desse diretório: a pasta rootfs, o fstab e o config. Se você for no config, por exemplo, você vai ver as informações iniciais do container, como o nome do container, a arquitetura em que ele está rodando, informações de rede, como o tipo de rede que ele está rodando, o link de rede e informações de hardware. Essas informações, como modificar essas informações, poderia ser explicado em uma outra videoaula. Uma curiosidade é que dentro dessa pasta rootfs nós podemos entrar dentro do diretório root dos containers. Se você ver, ele é muito parecido com um diretório root normal, só que é um diretório root específico para os containers. Ele possui o usuário Ubuntu, como nós vimos lá dentro, entre outras coisas. Os arquivos de cgroup. Esses arquivos eles são responsáveis pelas configurações de uso dos recursos computacionais. E para que serve isso? Por exemplo, você pode limitar o quanto de CPU seu container pode usar, o quanto de memória ele vai usar, o quanto de recursos de escrita e leitura de disco ele pode usar. Dentro desse diretório /sys /f /cgroup, nós encontramos um conjunto de recursos que podem ser configurados e gerenciados pelo cgroups dentro do diretório. Novamente, nós precisamos ser superusuários para poder acessar esse diretório. cgroup
Você possui uma quantidade de diretórios que mostram os recursos que podem ser gerenciados. Por exemplo, se eu quisesse gerenciar a CPU, eu entro em LXC, o container e o container que eu quero usar. Perceba que não mostra aqui o nome do container, por quê? Porque eu tenho que ter um container em execução para poder modificar. Então vamos executar um container só para fazer um teste. Start -n Ubuntu LXC. Iniciou, vamos só conferir. Você pode ver que ele está rodando, o Ubuntu LXC, já pegou um IP inclusive. E nós voltamos lá na pasta /sys, /fs, /cgroups, /cpu, que é o recurso que nós queremos observar, /lxc. Se nós observarmos esse arquivo, perceba que apareceu o diretório Ubuntu LXC. Dentro desse diretório, nós teremos todos os arquivos relacionados a controle de CPU no nosso sistema. É claro que você precisa saber qual recurso que você quer controlar da CPU, por exemplo, os compartilhamentos, a estatística, as cotas, períodos, para que você possa limitá-lo. Por exemplo, se eu for para a CPU estatística, vou ter o número de períodos, o número de fruglets. Esses valores eles podem ser alterados e eu não vou explicar nessa aula como fazer essa limitação, porque senão vai ficar muito extensa, mas numa próxima videoaula eu posso explicar como nós podemos limitar os recursos que serão utilizados pelo nosso container. E nós temos também os scripts de instalação dos containers, que está localizado na pasta /usr, /share, /lxc, /templates. Os scripts de instalação dos containers nada mais é que os templates que nós podemos utilizar para criar um novo container. Se você for dentro dessa pasta, deixa eu só sair aqui, ficar na raiz, /share, lxc, templates, e você listar o conteúdo, você observa que tem vários scripts. E esses scripts eles são os templates que são usados quando você cria um novo container. A gente utilizou o Ubuntu, ele utilizou esse script. Mas perceba que nós podemos até utilizar, nesse caso, até 17 templates diferentes. Nós podemos usar qualquer um desses templates para criar novos containers. Então, se vocês quiserem saber mais sobre containers, tem uma página do Ubuntu que segue nesse slide, eu vou colocar também embaixo. A documentação da Oracle também é muito interessante, ele fala sobre os controles de grupos. O Wikipedia também tem um artigo muito interessante que conta um pouco da história dos containers e entre outros recursos que vocês podem utilizar. Pessoal, eu peço que, se vocês quiserem ajudar com esse trabalho, puderem compartilhar ou curtir, ajude a divulgar, que futuramente nós faremos videoaulas melhores. E se você tem alguma dúvida ou dica ou sugestão ou crítica também, deixe nos comentários, que isso é importante para que possa crescer ainda mais o canal. Muito obrigado.